Inteligência artificial. Olha só, um projeto de lei preliminar que regulamenta a inteligência artificial, apresentado ontem pelo senador Eduardo Gomes, do PL, prevê multa de até 50 milhões de reais em caso de uso irregular. A proposta ainda propõe uma lei para tratar sobre o desenvolvimento, fomento, uso ético e responsável da inteligência artificial com base na centralidade da pessoa humana. O texto ainda prevê a criação de um comitê de coordenação com representantes de agências reguladoras, órgãos estatais de regulação setorial e do Conselho Administrativo de Defesa e Concorrência, o CAD. Vou inverter a ordem, abrir o giro contigo, Ana. O que achou da proposta? Mais uma vez, tudo que é relacionado à inteligência artificial, à internet, regulação das redes, o que mais me preocupa são os parâmetros que vão ser utilizados para declarar aquilo que vai ser considerado irregular ou não. Porque existem alguns casos em que isso é muito fácil de se perceber, mas existem algumas situações em que a linha entre o certo e o errado, a opinião e uma inverdade, é muito tênue. E eu acho que, e isso é uma questão mundial, tá? Não é só no Brasil, mas vai ser necessário se aprofundar a respeito de quais vão ser os parâmetros a serem utilizados para, por exemplo, se aplicar essa multa ou não. O que vai ser considerado irregularidade ou não? O que vai ser considerado falsidade ou não? E é isso que me preocupa a respeito dessa regulação, assim, afobada, vamos dizer. E você, Leandro, acha que tem muitas lacunas ainda, como está apontando a Ana? Acho que tem que tomar cuidado para não acontecer o que aconteceu com o PL das fake news, né? É um tema novo, né, e que precisa de atenção, sim, mas que talvez não caiba só em um PL. Acho que vai precisar ter até uma flexibilidade institucional, legal, para, conforme isso for evoluindo, a gente ter uma avaliação ao longo do tempo de como proceder. A gente tem aí, por exemplo, o governador Tarcísio e o secretário dele querendo introduzir inteligência artificial na elaboração de conteúdos no estado de São Paulo para a rede de ensino. Acho que isso pode ser um problema grave. Eu não sei se isso está previsto no PL ou não. A gente tem situações da questão da segurança pública, como a identificação facial, que é polêmica, né? Isso não sei se está incluído no PL ou não. Então, eu acho que a gente precisa um pouco entender se as situações estão acolhidas e um pouco criar um ambiente como se fosse um sandbox regulatório, uma palavra da moda, assim, né? Em que você tem diversas possibilidades de normatização, de regulação, que concorrem entre si para ver qual é a mais adequada ou se uma junção delas, ao final, vai ser a mais interessante, né? Então, eu iria um pouco por esse caminho e não por mais uma PEC, né, Mônica? Que vai regulamentar e pensar, ao final das contas, aquilo que a gente tem na realidade, né? Você, Mônica? Eu estou gostando de ver o Leandro defendendo cashback, sandbox regulatório, conceitos endireitamos liberais, ele. Né? Tá Endireitamos o Leandro. Mas a questão real... Eu falei que eu era mais liberal que o Arthur Lira. Exato. Não é difícil. A questão que se coloca aqui é realmente entender que essa discussão tem que ser técnica, não tem que ser uma discussão política, não tem que ser uma discussão polarizada. Ela vai acontecer dentro da política, sim. Muito bom que esteja se falando em ter um conselho de várias agências, que o CAD esteja envolvido, são instituições que são saudáveis no Brasil, que são fortes, mas, de novo, a gente já começa querendo regular, querendo controlar. E é importante entender que esse tipo de coisa precisa ser direcionado. Você precisa entender para onde vai, quais podem ser os problemas e não começar achando que você vai controlar a inteligência artificial, até porque o que nós estamos falando hoje sequer é inteligência artificial, porque ela ainda não está tomando as próprias decisões e nós vamos chegar lá. Então, que tipo de leis podem ser construídas hoje para olhar para esse futuro? O que está sendo feito no mundo? O que dizem os especialistas que conhecem esse assunto? O projeto das fake news foi uma catástrofe aqui, porque não olhamos as coisas boas que estavam sendo feitas no exterior e ficou a discussão se era censura ou se era fake news e os problemas reais que já existem não estão sendo resolvidos. Então, é importante que se olhe de forma técnica e que se pense numa lei que funcione para 20, 30, 50 anos e parar de ter medo, trazer essas tecnologias para dentro e entender como elas podem funcionar para melhorar a vida do dia a dia do brasileiro. E você, Diego, como é que vê esse paralelo aí que traçaram a Mônica e o Leandro sobre essa proposta da inteligência artificial com o projeto das fake news?
Vitor Brown, primeiro a respeito do projeto da inteligência artificial, eu gosto sempre de esperar um tempo, porque, enfim, nós temos uma péssima cultura aqui, que é o projeto de lei de balcão, né? Que é só para tirar uma foto no balcão do protocolo e dizer, olha aqui, estou trabalhando sobre esse tema. Teve até, meu Deus do céu, um projeto de lei Tio Paulo, para criminalizar o estelionato com uso de cadáver. Isso foi apresentado no nosso Congresso Nacional. Então tem que ver se esse aproveitar a onda, né? É de fato um projeto sério. Tem uma coisa que me incomoda muito. A Mônica falou que é positiva a criação de um comitê para se debater isso. Eu também acho positivo. Mas um comitê que conta com agências reguladoras, com órgãos fiscalizatórios do Estado e com o CAD, e deixa de fora todo o mercado privado, toda a iniciativa privada, que é onde está 100%. Eu desconheço um órgão estatal fazendo estudos sobre inteligência artificial. Toda pesquisa e desenvolvimento sobre o tema é feito na iniciativa privada e a iniciativa privada não participa da discussão dentro desse comitê. Então, enfim, me parece um projeto que está focando, acho que um pouco mais na politicagem, mais uma bandeira para um parlamentar balançar junto ao seu eleitorado, do que de fato um marco legal de regulamentação da inteligência artificial, que pede sim uma regulamentação. Eu digo sempre, eu tenho ideias liberais, eu sou um liberal, mas a inteligência artificial tem um potencial catastrófico e tem que ser regulado sim. As deepfakes, as fake news produzidas com inteligência artificial têm potencial de influenciar de forma muito grave, muito rápida, inclusive o processo eleitoral. Então, deve haver uma regulamentação e uma regulamentação pesada, mas a discussão sobre o tema tem que ser uma discussão madura, tem que ser uma discussão estendida pelo tempo e que, de fato, escute quem entende sobre esse tema. E, nesse caso específico, quem entende sobre inteligência artificial hoje são os desenvolvedores do mercado privado, que, mais uma vez, estão excluídos aqui do comitê que foi criado no projeto de lei. Ô, Diego, mas aí, cara, tem uma discordância aí. Tem muita gente nas universidades públicas estudando isso. Tem os laboratórios de engenharia, os laboratórios de sistema de informação. Acho que, às vezes, a gente enxerga o órgão público só como sendo as agências de Estado, tipo Banco Central, as agências de pesquisa e tal. Mas, na verdade, as universidades públicas são parte do ecossistema, do setor público, né? Estão estudando inteligência artificial. Acho que até mais ou em tanto quanto em parceria com a iniciativa privada. Elas não estão citadas do projeto, né? Também não estão. Mas por isso que eu estou dizendo que acho que essa regulação aqui, via PL, ainda mais no Senado, né, vai dar em água. Né? Mas acho que tem um ambiente bom aí para experimentação em relação a esse assunto, desde que as seguranças sejam preservadas, desde que as liberdades civis sejam preservadas. Né? Nos Estados Unidos hoje, por exemplo, tem uma discussão sobre mais uma palavra em inglês, tá, Brown? Que é a windfall tax, que é se alguém conseguir lucros absurdamente extraordinários utilizando inteligência artificial, qual deve ser o regime de taxação em relação a isso? Porque se alguém tiver um algoritmo que seja capaz de decidir por toda uma cadeia e que dê um grau de eficiência e lucro extraordinário, você talvez precise de um regime de taxação diferente. Um pouco como por exemplo, quando o preço do petróleo está alto demais e você cogita uma taxação extra sobre as petroleiras para que os lucros delas não sejam tão extraordinários. Porque no Brasil não pode nem falar disso. Né? Então, eu acho que tem todo um contexto. No Brasil iam proibir, iam dizer que é imoral que a pessoa esteja ganhando bilhões, iam dizer que não pode ganhar dinheiro. Aqui no Brasil, se bilionários não deveriam existir. Não deveriam mesmo, mas, mas mais ainda se obtiverem sua riqueza a partir exclusivamente, por exemplo, da inteligência artificial.